Telespectador da TV SEI, estamos com mais uma apresentação da série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nesta sequência, a Federação Espírita Brasileira tem ensejado a todos vocês um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando um método conhecido como minucioso do Evangelho, com base principalmente na obra Luz Imperecível, do autor Honório Abreu. Nós temos, inclusive, na sede da FEB em Brasília, um grupo de estudos, uma reunião sistemática que funciona semanalmente durante um ano, trabalhando esses temas do Evangelho. No dia de hoje, nós abordaremos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Nesse capítulo, o codificador Allan Kardec, ele criou os seguintes itens: o de que precisa o espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano; o mandamento maior, a necessidade da caridade segundo Paulo; fora da caridade não há salvação, na verdade, se antepondo a dois itens que são muito interessantes: fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. E também, como instruções dos Espíritos, foi incluída a mensagem: fora da caridade não há salvação. Então é esse o capítulo 15 que nós estaremos estudando no dia de hoje. É importante que nós focalizemos um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, um versículo que vai nos permitir a análise aqui com a participação de todos. Se intitula O Mandamento Maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca alça dos seus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. É tirado de Mateus 22, de 34 a 40. Vamos então agora trabalharmos esse tema e esse versículo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então, a primeira coisa a ser trabalhada acerca desse versículo são algumas expressões que nele aparecem, como, por exemplo, saduceu e fariseu. E essas expressões estão explicadas, em linhas gerais, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa introdução, Kardec nos explica que os fariseus são, digamos assim, uma corrente interpretativa daqueles textos e daquelas tradições da época de Jesus, das tradições hebraicas. E eles, digamos assim, eles estavam sempre discutindo, debatendo qual era a maneira correta de se interpretar essas tradições e essas leis. Então essa era a preocupação central dos fariseus perante outras doutrinas e outras maneiras de se interpretar essas mesmas leis, esse mesmo conjunto de tradições. E Kardec tem uma frase que explica bem o que seria os fariseus, a postura deles, que nós vamos ler agora. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos,
muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí serem muito poderosos em Jerusalém. Então, com essa frase a gente consegue definir e entender bem o que era o fariseu. Os saduceus, por sua vez, eram membros de uma outra seita judia. E uma seita que acreditava em Deus, mas não esperava nada além da morte, não acreditava em vida após morte. E eles eram muito ligados, a sua vida era muito, digamos assim, conduzida pela satisfação dos sentidos físicos. Então, para eles, esse era o objetivo essencial da vida. Então, era essa vida terrena e nada mais além, apesar de acreditarem em Deus. Então, em linhas gerais, fariseus e saduceus podem ser entendidos assim. Um outro ponto que a gente pode discutir seria a questão do tempo, a questão do como isso aí se deu, em que tempo. Então, a gente voltando no mesmo texto de Mateus, a gente vai ver no capítulo 22, versículo 23, que está explícito: naquele dia aproximavam-se dele saduceus, dizendo não haver ressurreição, e o interrogaram. Então esse aqui é o preâmbulo da passagem que nós lemos. Então naquele dia, segundo Honório Abreu, esse ponto, naquele dia, significa momento propício de cada qual em atendimento a tempo certo. Então é um tempo específico, é um momento adequado. Ou seja, a pessoa provavelmente passou por uma fase, passou por um amadurecimento e chegou no momento específico, o momento de ocorrer uma mudança, de operar uma mudança. Ela sair da horizontalidade e partir para o vertical, uma verticalização de seus interesses, de sua maneira de pensar. E isso também foi dito em Jerusalém. E Jerusalém, conforme a Honório Abreu nos explica, em relação à questão das moradas da alma, em questão aos nossos estados de alma, reflete a questão dos padrões superiores da vida. É quando a gente tem na mente, digamos assim, pensamentos relacionados aos padrões superiores da vida. Então, seria mais ou menos isso. É o momento certo, é o momento ideal para o convite, para chamar a nossa atenção para os padrões superiores da vida. Aí vai vir essa questão do mandamento maior. Somente para acrescentar, né, ao comentário que o Flávio fez, vamos lembrar que no começo da citação evangélica de Mateus, ele diz ali, e o César leu, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus. Isso denota o clima que existia no momento em que Jesus vai ser inquirido, que era a divisão entre os fariseus e os saduceus, que o Flávio nos trouxe, mas também como os fariseus se admiraram porque reconheciam o valor, a capacidade que os saduceus tinham de fazer conflito, de criar desarmonias. Eles reconheciam nisso, porque eram inimigos. Então, ao verificar que os saduceus, vamos dizer assim, sucumbiram aos argumentos de Jesus, eles procuraram entender de forma melhor e aí se valem de uma figura relevante para os judeus, que é o doutor da lei. O doutor da lei era alguém que foi preparado durante toda a vida, com estudos profundos das antigas escrituras, para ser aquele que mantivesse a pureza daquela lei, do que eles entendiam como pureza. Era alguém normalmente de capacidade intelectual superior, com anos de intensos estudos diários, e que se investiam, né? Havia um investimento das sinagogas naqueles homens para que eles fossem os intérpretes das escrituras. Então, como eles verificaram que os saduceus não conseguiram resistir, não tiveram contra-argumentação a Jesus, solicitaram que o doutor da lei, com todo o seu conhecimento, levasse uma nova questão.
que se Jesus não respondesse, eles derrubariam Jesus e ainda derrubariam os saduceus, estabelecendo a sua supremacia. Então esse contexto é importante para nós entendermos em que meio que Jesus estava envolvido, metido, né? Aí tem a questão também do conceito de caridade. O Espiritismo tem uma conceituação muito diferente, porque a palavra caridade ela ficou desgastada ao longo do tempo, sendo confundido como uma troca, né? Entre alguém que doava alguma coisa para conseguir um favor de natureza espiritual. Mas para o Espiritismo, caridade está conceituada de uma forma muito clara no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, além desse capítulo inteiro que é dedicado à caridade, que nós teremos aqui alguns companheiros fazendo comentários, nós temos também no outro capítulo seguinte, no Sede Perfeitos, onde Allan Kardec considera como elementos da verdadeira caridade a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Vamos então agora dar uma sequência aos comentários. Emmanuel também fala que no capítulo 110, Caridade Essencial, Vinha de Luz, que ele diz: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então aqui ele deixa bem claro que o Evangelho é o nosso roteiro para falarmos, para pensarmos e para agirmos. E nessa passagem que o César leu, a pergunta que foi feita a Jesus pelos fariseus era qual o grande mandamento da lei. Quer dizer, eles estavam provocando, querendo que ele se expusesse contra aquilo que eles pregavam. E Jesus, dentro da sua sabedoria, ele respondeu: amar a Deus, em primeiro lugar. E em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então a base de todo o ensinamento é o amor a nós mesmos. Quem não se ama, não consegue amar ao próximo e não consegue amar a Deus. Porque esse amor, ele deve vir de dentro da criatura. E nós só conseguimos externar ao outro aquilo que nós sentimos. Então, se nós não tivermos aquele amor de nos cuidarmos, aquele amor de querermos o melhor para nós, e nesse sentido, o melhor para nós seria o melhor para o próximo, nós não teremos como praticar esse mandamento. E amar a Deus é respeitar as suas leis, as leis da natureza, que hoje a gente vê uma grande demanda dos meios de publicidade, uma preocupação muito grande dos governos com o respeito às leis, com o respeito à natureza, porque nós dependemos deste respeito para mantermos a nossa vida, a vida neste planeta. Então, a caridade, ela está embasada primeiramente no que sentimos em relação a nós mesmos. Aqui no livro Fonte Viva, Emmanuel nos traz aqui um versículo de Mateus 25, capítulo 25, versículo 40. Ele fala assim: em verdade vos digo que, quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, o que a Célia colocou aqui agora, nós estamos fazendo ao nosso semelhante, ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso companheiro de caminhada, seja ele um colega de trabalho, seja ele o esposo, a esposa, etc., né?
E nós fazendo isso a esses irmãozinhos, segundo Jesus disse, nós estamos fazendo a Ele mesmo, né? E então ele fala aqui que isso aí não é um trabalho assim que já vem pronto. É um trabalho que está sendo elaborado ao longo da estrada, né? Então ele fala aqui, como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Não tem condições. Então nós temos que estar cientes também que nós estamos trabalhando para que seja feita a vontade do Cristo. Nós sigamos os seus exemplos. Ele veio aqui com esse objetivo, de deixar para nós exemplificar, para que nós possamos seguir esse exemplo, né? Então, nós precisamos só pensar. Que às vezes a pessoa fica se penalizando, né? Ah, que eu sou muito imperfeito, eu sou... Isso muitas vezes não deve ser um orgulho até assim, falso da gente, né? A gente tem que entender que nós temos capacidade de procurar, através do trabalho, alcançar esse objetivo, que é seguir os exemplos que Jesus nos deixou. Pegando um gancho no que o Zé Luiz colocou para nós, como nós estamos, você disse, nós estamos construindo, né? Isso é muito importante, essa colocação, porque muitas pessoas passam então a se cobrar a questão da caridade e acaba perdendo o foco da proposta de Jesus, né? De construir. Estamos encarnados para construir um conceito, para aprender a caridade, aprender a nos amar, como a Célia falou, para depois termos o resultado natural. Porque eu estou me amando, eu começo a compreender o mundo à minha volta e ter condições de, naturalmente, despojar-me e dedicar-me às pessoas. Nisso, o apóstolo Paulo, numa mensagem do próprio Evangelho, nesse capítulo, ele chama a atenção para a questão da vontade, né? A ação da vontade nesse processo de construção daquilo que eu vou fazer de caridade, que eu vou chamar de caridade. Para se não praticar mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. É uma marca muito nossa, né? Nós temos um pouco de fariseus e um pouco de saduceus. E nessa nós nos deixamos levar pela inércia, pela despreocupação, esquecemos de ter vontade, né? E o processo de construção implica em dedicação. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a perseverança. Eu vou olhar, eu ouvi um amigo hoje, vou ouvir uma pessoa da família amanhã. Vou prestar atenção na secretária que trabalha em casa comigo. Nunca, às vezes, nós entramos em casa e saímos e perguntamos: como você está? Você está bem? Isso é uma ação de caridade. Eu já estou me preocupando com quem está perto de mim. Às vezes os filhos que estão ao nosso lado, como você está? Ou os filhos que estão longe, pegar o telefone hoje, o e-mail, enviar um e-mail, perguntar. Quer dizer, tudo isso é um processo de construção, como o Zé Luiz citou, que Paulo chama atenção para a vontade nesse papel. Quer dizer, eu saio desta inércia, porque eu fico esperando grandes caridades, grandes obras, grandes construções, que obras generosas, que espíritos generosos fizeram, porque tinham as condições espirituais para isso, e me esqueço de, às vezes, de fazer um pouquinho construindo no dia a dia, degrau a degrau, né? Os infortúnios ocultos. Eu acabo deixando de fazer o que eu posso fazer. O que eu posso fazer de caridade hoje, né? Eu posso fazer isso, eu posso mandar um e-mail para alguém. Como é que você está? Tudo bem? Ah, tá bom. Aí já desligo o telefone, mas eu já fiz, já me preocupei com alguém. Saí da inércia e comecei a construção. Quando você abordou a vontade, a gente volta a Paulo. Paulo de Tarso era fariseu e era doutor da lei. E mediante todas essas características que o Flávio falou dos fariseus, então nós podemos imaginar a força de vontade de Paulo de sair de toda essa condição de adoração externa que o fariseu tinha, de disputa, de poder, e se tornar o Saulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E neste capítulo nós temos, como o Marco disse, a necessidade da caridade segundo São Paulo, que ele fala: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses,
não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E quando ele escreve isso nas suas epístolas, é porque ele praticou tudo isso durante a sua vida. Nada do que ele colocou, ele não exemplificou. Então, novamente, nós nos lembramos de Paulo, que é aquele, continua sendo o exemplo vivo da transformação moral pela vontade, pela perseverança em ser apegado às coisas materiais e se dedicar ao Cristo de corpo e alma. Com relação a este capítulo, fora da caridade não há salvação, a doutrina espírita vem lançar as suas luzes de modo a nos facilitar a compreensão do preceito, porque é interessante, como foi dito aqui, que o parâmetro para amarmos o nosso próximo é o amor a nós mesmos. Mas a doutrina espírita, para nos trazer a consolação, e essa consolação ela vem exatamente da compreensão mais profunda da lei divina, nos mostra que o amor, a lei de amor, não é uma coisa pronta e acabada. Para que nós possamos compreender este capítulo, fora da caridade não há salvação, porque é muito peremptório, é muito incisivo. Se você não fizer a caridade, você não se salva. Muitas vezes vem-nos o desespero, porque acontece muito de nós sequer termos desenvolvido em nós a capacidade de nos amarmos a nós mesmos. E se nós não desenvolvemos essa capacidade, como é que nós vamos amar o próximo e, consequentemente, praticar a caridade? Nós sabemos que a caridade, ela materializa todas as virtudes de uma criatura. A caridade é o exercício prático de todas as virtudes que nós conquistamos. Então o Espiritismo vem nos dizer que primeiro nós somos criados simples e ignorantes, e com toda uma trajetória de aperfeiçoamento, somos seres perfectíveis. E esta perfeição, ela não se dará do dia para a noite, não se fará no milagre, conforme se diz por aí. Não, não é assim. A perfeição espiritual, que nos levará com certeza à prática da caridade, ela se dará paulatinamente, não numa vida só, mas cumprindo a lei do progresso através das sucessivas vidas que nós haveremos de ter, já tivemos e haveremos de ter, a fim de que o espírito tenha o tempo necessário para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento dessas leis naturais criadas por Deus, leis estas que nos conduzirão necessariamente à perfeição espiritual e, naturalmente, à prática da caridade. Então, só comentando também essa questão que o Julião colocou, das oportunidades que nós temos através das reencarnações, nós temos duas coisas muito importantes que Deus nos concedeu que tivéssemos: a reencarnação e o Evangelho. São as duas ferramentas importantes para nossos resgates. Aqui Emmanuel, no livro Fonte Viva, questão 139, ele fala: se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampare sempre e estará agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor te chamou. Então nós temos, Deus nos dá todos os caminhos, né? Nós estamos ainda um pouco teimosos ainda em não conseguir, ou seja, né? Porque devido à nossa maturidade ainda, né, não conseguir acompanhar esses caminhos.
Então é interessante a gente ver que o Evangelho, as lições dele estão todas encadeadas. Então, em outro programa, a gente teve a oportunidade de analisar aquela questão de que Jesus não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E aqui a gente vê, digamos assim, um desdobramento desse mandamento de Jesus, desse ensinamento de Jesus. Ou seja, os fariseus, por intermédio do doutor da lei, o questionaram. Qual era o grande mandamento da lei? Aí Jesus explica que é amar a Deus acima de todas as coisas e com toda a força da alma, digamos assim, e amar ao próximo com a si mesmo. Então esse seria a questão do cumprimento da lei. Então ele coloca aqui, nesses 2 mandamentos está pendurada toda a lei e os profetas. Então esses 2 mandamentos, essas 2 máximas, essas 2 condutas, podemos dizer assim, você executando elas, você estaria cumprindo a lei. Então isso está encadeado com aquele outro ensinamento de Jesus, que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Só mais uma questãozinha, muitas pessoas nos perguntam, e nós conversando com outras, expressam, nossa, como o Espiritismo dá valor para a caridade, como esse capítulo, ele coloca a caridade, o próprio Paulo, nessa epístola aos Coríntios, a primeira que a Célia fez referência, como ele coloca no final que ele diz ali, né, dentre as virtudes, a mais excelente é a caridade. E o Kardec, no item 7 desse evangelho, ele comenta. Por quê? Porque a caridade está ao alcance de todos nós, né? Ao alcance do sábio, do rico, do pobre, do ignorante, de todos nós, independente de qualquer crença, de qualquer situação, todos nós podemos ouvir alguém, podemos estender a mão a alguém, podemos conversar com alguém, podemos ser o ombro amigo de alguém, próximo ou distante. Nós podemos ser aquele que seja uma amálgama que une pessoas sem que percebamos, ou seja, fazendo caridade independente do nosso nível intelectual, nosso nível de estudo, nossa questão financeira. Então tudo isso é importante porque ela está ao alcance de todos nós. Como Zé Luiz falou, a ferramenta, né? A reencarnação, o Evangelho, é uma ferramenta excelente para que nós possamos aí resgatar aos poucos as nossas questões mais íntimas. Para encerrar, o Marco fez um comentário muito interessante, que falou que os espíritas estão sempre muito envolvidos, né, com a questão da caridade. Agora, muitas vezes se confunde caridade material, caridade nas obras assistenciais e a caridade moral e espiritual, que é aberta, factível a qualquer pessoa. E é esse contexto amplo que Allan Kardec tratou na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Mas para concluir, nesse livro, aliás de capa nova, formatação nova da editora da FEB, Conduta Espírita, André Luiz tem um capítulo que fala sobre na obra assistencial, dando uma série de recomendações. E diz, inclusive, do trabalho desinteressado, da dedicação, da humildade, da simplicidade, né? Que deve-se perseguir sempre essas ações e posturas nas obras assistenciais. Mas ele se baseia em Paulo, em Colossenses. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. E também, em outra parte, Paulo é lembrado: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Então nós concluímos o estudo desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e convidamos para que vocês acessem a TV SEI nessa sequência sobre estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. O capítulo 15 de Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Nesse capítulo, o codificador Allan Kardec, ele criou os seguintes itens: o de que precisa o espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano; o mandamento maior,
a necessidade da caridade segundo Paulo. Fora da caridade não há. Telespectador da TVCEI, estamos com mais uma apresentação da série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nesta sequência, a Federação Espírita Brasileira tem ensejado a todos vocês um estudo do Evangelho à Salvação, na verdade, se antepondo a dois itens que são muito interessantes. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. E também, como instruções dos Espíritos, foi incluída a mensagem: fora da caridade não há salvação. Então é esse o capítulo 15 que nós estaremos estudando no dia de hoje. É importante que nós focalizemos um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, um versículo que vai nos permitir a análise aqui com a participação de todos. Se intitula O Mandamento Maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu. Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando um método conhecido como minucioso do Evangelho, com base principalmente na obra Luz Imperecível, do autor Honório Abreu. Nós temos, inclusive, na sede da FEB em Brasília, um grupo de estudos, uma reunião sistemática que funciona semanalmente durante um ano, trabalhando estes temas do Evangelho. No dia de hoje, nós abordaremos